Jornal da Mix. Está conosco também a Luciana Heloísa Bis. Ela é do Instituto Bis. A gente abre espaço aí para as entidades, as associações aí de credibilidade que fazem um trabalho realmente de destaque aí na nossa região. E a Luciana não é diferente, por isso que ela é a nossa convidada de hoje, para a gente bater um papinho, conhecer um pouquinho também do Instituto Bis, né? Luciana, seja bem-vinda aqui, prazer em recebê-la, né? Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando de algo tão prazeroso e algo tão incrível, que é falar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Social Bis, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Legal. O que é o Instituto Bis, né? Para a gente conhecer um pouquinho. Então, o Instituto Bis, ele tem uma história um pouquinho mais antiga, apesar dele ser um projeto como ele está hoje, né? Estruturado dessa forma atual. Porém, os meus avós começaram esse projeto há mais de 22 anos, sempre pautado na filantropia, né? Então, eu cresci com esses ensinamentos dentro de casa. Então, meu avô doou, né? Desde esses 22 anos, mensalmente, cestas básicas para mais de 50 famílias da comunidade da Velha Grande. Ele nunca quis, né, aparecer, ele nunca quis que esse projeto se tornasse visível, né? Era só algo ali da comunidade mesmo. Então, meu avô é muito conhecido dentro da comunidade. Mas ele, né, agora já com 85 anos, já não consegue mais estar frequentemente dentro da comunidade, né, nas visitas que nós fazemos. Então, ele me pediu, faz 4 anos, Lu, tu consegue isso, não vamos deixar esse projeto morrer, eu acho que, né, o que a gente construiu até aqui, a gente quer que permaneça de alguma forma, e se algum neto quiser, de certa forma, prosseguir, a gente vai ficar muito feliz. Então, eu comecei, né, só que eu sou da área da educação. Então, quando eu comecei a visitar e, de certa forma, me envolver com essas famílias e conhecer um pouquinho mais, a gente acaba descobrindo que as mazelas são muito maiores, né? Lógico, a fome é algo terrível, mata, a gente sabe que, né, da importância do alimento, mas como dar uma vida mais digna para essas pessoas se a gente não, de certa forma, não acompanhar e não possibilitar, né, para que eles consigam crescer e se desenvolver. Então, o Instituto nasceu desse desejo, começou da área educacional e acreditamos que só há transformação de uma sociedade através da educação, então o projeto nasceu por aí. Como é importante, né, Luciana e Pereira, ter contato com essas comunidades justamente para saber que Blumenau também tem disso, né? Muita gente acha que Blumenau é aquela coisinha que a gente vê, né, no centro da cidade, em alguns bairros, mas se esquece dos recantos da cidade, a Velha Grande é um deles, né? E eu já tive oportunidade, o Pereira com certeza também já teve oportunidade de fazer alguma reportagem por lá, e é outra cidade, é outro ambiente, é outra realidade completamente diferente daquela que a gente está acostumado a viver aqui no dia a dia, dos confortáveis, dos privilegiados. Luciana, que tipos de atividades que o Instituto Bis faz? A quem ele acolhe, né? A comunidade como um todo, as crianças, aos idosos? Como é que funciona exatamente as atividades em si, né, do Instituto? Sim, o nosso projeto, ele tem por viés atender as famílias, ou seja, a gente acompanha essa família, desde a criança até o idoso. Então, em algumas atividades, quando vocês forem até o Instituto, vocês vão ver que às vezes os netos participam com os avós, né? Então, assim, por quê? Porque a gente quer atender essa família na integralidade, a gente quer que ela se desenvolva, né? Então, o nosso projeto hoje, ele está estruturado para atender a família. Como? A gente fez um mapeamento, tá? Das pessoas que nós atendíamos, e nós tivemos, assim, um susto muito grande que a gente percebeu que 60%, 70% das pessoas eram analfabetas, né? Então, né, como vou me desenvolver nesse mundo, né, se eu não sou letrada, se eu não consigo, às vezes, reconhecer um troco, se eu não sei pegar um ônibus, se eu não sei chegar no endereço. Então, vamos começar com a base, é isso que a gente precisa. Então, a gente estruturou uma sala de aula e uma sala de informática, até para estar inserindo também digitalmente, porque hoje o universo é todo digital. Então, assim, na questão da pandemia, né, vou dar um exemplo simples para vocês, né, muitas pessoas não tinham como fazer a reserva da vacina, porque não sabiam acessar o site, não sabiam como baixar um aplicativo, né, então é esse ensinamento de base mesmo. Então, hoje a gente tem 5 turmas de alfabetização,
né? A gente atende mais idosos e adultos, reforço escolar para as crianças. E nós temos também 3 turmas de informática. Uma dessas turmas, a gente tem uma turma para criança, uma turma de adolescente, que já iniciaram programação básica com os professores, e uma turma de idosos também, que tem desejo e anseio de aprender, né? Teve uma senhora que ela disse que ela queria aprender a domar o bicho. nas palavras Pra eles é o bicho dela. mesmo, não? Eles é um Sem bicho dúvida. mesmo, E 7 cabeças, exatamente. inclusive, né? Exatamente. E, né, para nos auxiliar nesse sentido, porque a gente sabe que, como eu falei, né, as mazelas são outras, assim, então a gente aborda questões psicológicas, questões sociais, questões de saúde, né? Então, vamos chamar profissionais para estarem nos ajudando nesse sentido. Então, hoje a gente conta com 19 voluntários, todos os profissionais do Instituto são voluntários, tá? Então, a gente tem médico, 2 médicas que nos auxiliam, mas para a saúde coletiva, né, e preventiva, a gente tem 2 fisioterapeutas, 2 psicólogos, uma nutricionista e uma advogada. Então, assim, a gente consegue, com esses profissionais, né, atender de forma mais completa essas famílias. Então, né, a avó não sabe ler, vamos chamar ela para a turma de alfabetização, né? O neto está com alguma dificuldade, que talvez, né, relacional, emocional na escola, vamos atender ele com nossos psicólogos. E assim a gente vai caminhando com o objetivo de que em breve essa família não precise mais da gente. No total, são 19 pessoas que trabalham no Instituto ou tem mais gente envolvida aí? Tem muito mais Quantas pessoas. estão envolvidas lá? Me conta um pouquinho, então. Então, nós temos um grupo de voluntários, né, espalhados por Blumenau, porque quando o Instituto ele começou a crescer, né, que ele começou a ser divulgado, então muitas pessoas nos pedem ajuda em outras localidades, mas a gente não consegue atender. Então, a gente pede que outras pessoas, né, vão até lá, acolham essa família, o que vocês precisam, de que forma o Instituto pode ajudar, e aí a gente consegue montar parcerias. Efetivamente, hoje, dentro do Instituto, semanalmente, porque todo dia tem atividade, são 19 profissionais que fazem essa rotatividade. Mas tudo voluntário, tá? Mas assim, é muita gente envolvida para o projeto acontecer. Qual é o maior desejo hoje do Instituto BIS? Qual é a maior necessidade hoje em termos de estrutura, enfim? Como é que vocês se mantêm, né? Porque acreditamos aqui que, né, precisa de um recurso para manter pelo menos a base do Instituto, né? Qual é a maior necessidade hoje de vocês? Então, a gente está bem contente com a receptividade do projeto, né? Assim, nós estamos falando de um projeto que eu e minha mãe, né? Porque minha mãe também é da área da educação, nós alugamos essas 2 salas com a cara e com a coragem em dezembro, não tínhamos absolutamente nada. Isso lá na Velha também, né? Na Velha, né? isso. Ela fica um pouco antes da entrada da comunidade, né? Na Franz Miller mesmo? Não, ela fica na Governador Jorge Lacerda. na Jorge Lacerda. Isso, aham. Então, e daí nós conseguimos mobiliar uma das salas, que é essa sala que nós já estamos atuando, né? Então a gente fica muito feliz, assim, e faz uns 3 meses que o Instituto consegue se bancar sozinho, sem precisar do auxílio da minha família, né? Porque a gente sempre, quem bancou, na verdade, sempre foi, os nossos sonhos foram a nossa família, né? Então, a gente tem hoje ajuda de muitas pessoas, assim, a gente fez uma campanha grande de apadrinhamento, onde as pessoas poderiam nos ajudar a manter essas pessoas dentro do Instituto, fazendo essas atividades, tendo esse atendimento com os profissionais, porque a gente está falando de um aluguel, tá? Tudo bem, o profissional não ganha, mas lá naquele espaço a pessoa tem uma sala confortável, ela tem um ar-condicionado, ela tem uma estrutura preparada para ela. Uma tem despesa internet. mínima aí que vocês têm que... Isso, exatamente, né? Então, hoje a gente entrou até recentemente com a Lei de Utilidade Pública, eu acredito que vocês sabem que é todo um processo burocrático para chegar, né, até receber alguma verba municipal. Então, a gente está nesse processo, né, fechamos 6 meses de CNPJ, entregamos a papelada e agora a gente está no aguardo para conseguir algum recurso municipal. Mas, por enquanto, hoje o Instituto se mantém através de doações, né, dessas pessoas físicas e jurídicas que acreditam no projeto e que fazem ele acontecer. E, retomando um pouquinho a tua pergunta, hoje o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, que é um sonho mesmo, utópico, era utópico, mas agora está se tornando realidade de uma educadora sonhadora, é uma biblioteca comunitária e itinerante que nós estamos montando.
Faz um ano atrás nós fizemos um projeto bem grande, uma campanha bem grande, onde nós doamos no Dia das Crianças mais de 700 livros para a comunidade já, da Conselheiro Mafra. E como nós fizemos essa arrecadação e dobramos a meta, nós guardamos já muitos livros de qualidade que nós recebemos naquela época. Então, hoje a gente já tem um acervo de 700 livros. Essa biblioteca ela já funciona, por mais que ela não esteja estruturada, mas hoje as pessoas, né, os professores já utilizam os livros, os estudantes que vão lá já manuseiam, os idosos, eles levam o livro para casa, já acontece o empréstimo, mas a gente, obviamente, precisa ter um espaço para deixar eles mais organizados, Adequado, estruturar mesmo, exatamente. E daí buscar, né, com outras ou a FURB, principalmente, a gente pensa em formar uma parceria legal com eles para tornar essa biblioteca daí itinerante, ou seja, levar livros para a comunidade, porque é uma coisa que a gente não encontra, tá, nas casas. Mal e mal a gente encontra algum brinquedo, né? Então, assim, a gente não encontra livros, óbvio, né? Não é recurso. Para tornar esse sonho realidade, vocês lançaram uma vaquinha virtual, né? Para quem quiser colaborar de alguma forma, procura Instituto BIS. BIS é com B de bola e com 2 S no final, BISS. Instituto BIS no Instagram, @Instituto BIS. Lá tem o Linktree, né? O linkzinho que vai direcionar para a vaquinha virtual. E lá a gente vai ver que ainda falta alguma coisa, né, Luciana? A meta de vocês é R$13 mil para poder dar estrutura adequada a essa biblioteca e já foi arrecadado aí 5.300, faltam ainda aí R$7.700 praticamente, né? Isso, a gente tem, na verdade, esse projeto foi feito por 2 arquitetas também voluntárias, então quando tu falaste ali que é muita gente envolvida, é muita gente envolvida mesmo. Então, por quê? Porque esse espaço é pequeno para atender tudo que a gente precisa. Então, por isso que a gente precisa fazer a estrutura de acordo, né, que precisa ser planejado. Então, a gente conseguiu a preço de custo essa biblioteca, esse mobiliário, então, a R$13 mil, né? Tem pessoas que preferem doar pelo nosso Pix também, porque o que acontece? Tem gente que prefere doar porque a vaquinha, ela tem um valor ali, né, que ela utiliza para poder fazer essa organização. Então, se quiser também, se preferir, né, doar pelo nosso Pix, a gente só pede para, né, olha, esse é para a biblioteca, porque daí a gente destina esse valor e a gente sabe que a doação veio para isso, Sim. tá? Então, o nosso Pix, posso... Claro, claro, nosso por favor. Pix é o nosso CNPJ, é 45 913 599 1000 contra 92. Lá no nosso Instagram, no Instituto BIS, você encontra todas as informações. Também E tá o lá Pix lá, também, né? Isso. Pra E quem lá provavelmente também... não conseguiu anotar, né? Porque é difícil, o pessoal tá Vamos. dirigindo, não tem como anotar e tal. É só entrar lá no Instagram, no @Instituto BIS, BIS com 2 S, e que lá tem, além do link pra vaquinha virtual, tem também o Pix para fazer a doação, quem quiser, né? E também tem várias histórias que a gente gosta de contar as histórias, tornar um pouquinho essas pessoas visíveis, né? Sair um pouco do campo do invisível. Que histórias que vocês contam lá? Me conta um pouquinho dessas Nossa, contadas aqui na são rede social. muitas histórias. Além de ser presidente hoje do Instituto, eu leciono, né? Porque eu sou professora, então eu sempre lecionei para crianças, mas eu pensei, não, preciso vivenciar esse desafio de alfabetizar idosos, né? Então, está sendo uma experiência única, né? Eu posso contar, assim, da minha experiência que eu vivo ali cotidianamente, assim. Nós estávamos, vou dar um exemplo bem simples. Nós estávamos essa semana fazendo uma atividade e uma senhora de 76 anos que está comigo está se alfabetizando, né? E eu vi que nós tínhamos uma situação de pintar, né? E eu vi que ela estava desconfortável com aquele material, assim, ela tocava o material, olhava para a colega dela, começou a observar o que a colega estava falando. Aí, de repente, ela olhou para mim e falou, eu nunca pintei na minha vida. Essa é a primeira vez. Olha que legal. Meu Deus do céu. Que loucura, né? Aham, Eu nunca impactante. pintei, ela falou. É a primeira vez que eu estou Aham. pintando. Ela não sabia nem por onde começar. Ela não certo? sabia nem por onde começar. Aí eu disse, sério, né? Eu falei, mas a senhora, né, na sua infância, nunca, né? Ela disse, não, porque né, nós tínhamos que trabalhar na roça, Começava depois cedo. nós tínhamos que cuidar da família, né? Então nós tínhamos responsabilidade muito cedo. Então é a primeira vez que eu estou pintando. Daí ela sentiu um prazer tão grande naquilo, ela ficou tão feliz, ela disse, né, ela saiu daquela aula assim realizada, como se ela tivesse descoberto talvez um mundo novo, e descobriu, né? Com certeza. E descobriu
Que daí ela ficou tão encantada que eu falei, não, então peraí. Eu peguei um livrinho de pintar para ela, dei um lápis de cor e falei, olha, daí agora a senhora nas horas vagas pode exercer. Colocar a criatividade para funcionar, Pode né? exercer a sua... Exatamente. Entre tantas outras, assim, Sim, imagino, sabe? deve ter cada história simples. A gente tá falando mesmo de histórias básicas, assim, Uhum. né? Luciana, tem... Outra perdão. situação, Claro, que é pode muito concluir. legal também da minha turma, né? Que é a turma que eu mais vivencio. Mapeei com elas, porque assim, a gente aprende alfabetização no nosso dia a dia, né? Tanto alfabetização matemática quanto de língua portuguesa. Então, vamos mapear o que elas gostam, né? O que elas gostariam de aprender, porque daí, a partir daí, a gente insere esse aprendizado, né? E daí elas, né, vários assuntos, vários tópicos, e um era conhecer a história de Blumenau, que elas não conhecem, né? Então, quando eu falei, vocês sabem por que se chama Blumenau? Claro que elas não sabiam, né? Então, enfim, fizemos toda aquela introdução. Aí eu propus para elas, o que vocês acham da gente conhecer? Então, um museu, né? Museu para... Não sabiam o que era um museu. Nunca tinham ido no museu. Então, assim, nós fomos no Museu da Família Colonial, nós levamos elas no mausoléu. Então, assim, são espaços que essas pessoas muitas vezes não dimensionam que elas teriam possibilidade de frequentar. E são espaços São espaços gratuitos, públicos. né, públicos, e que as pessoas realmente, como tu disseste, né, não tem conhecimento, não sabe que sabe. existe, não sabe que pode aproveitar. E quanta gente assim que Sem dúvida. poderia aproveitar de alguma forma e não faz, porque não tem conhecimento, porque não chega até ela a informação, né? Não sabe chegar, né? Ô, Luciana, qual é o critério para vocês acolher essas pessoas, né? Por exemplo, a criança, vocês exigem que ela tem que estar estudando para estar aqui, o idoso, qualquer um que chega é atendido, enfim, vocês têm algum critério para realmente receber e começar o tipo de atendimento ali? Sim, com certeza, né? A gente faz um pré-cadastro, que a gente diz, então ali a gente coleta todas as informações, tudo assim, desde estar estudando, renda, se recebe algum benefício do governo, enfim, a gente faz um mapeamento bem criterioso, tá? Depois desse mapeamento, aí eu vou até a casa da pessoa, visito, conheço, pego esses documentos, né? Vejo se de certa forma, ok, é isso mesmo, não é? O que mais que precisa? Até porque se eu vou até lá, eu consigo entender um pouquinho daquela dinâmica familiar e também consigo perceber de que, de certa forma, eu posso ir além. Porque não é só essas ações, né? A gente hoje recebe também muitas doações, por exemplo, de imóvel. Né? Então, assim, naquela casa não tem uma cama para dormir, dorme no chão. Então beleza, então eu sei que quando eu receber uma cama, eu vou mandar para aquela cama, não é para aquela casa. Então, por isso que a gente faz todo esse acompanhamento. E semanalmente eu vou na comunidade. Eu não consigo visitar todas, porque hoje são 50 famílias. Claro. Mas, assim, semanalmente eu tô lá. E nós temos uma das senhoras, assim, né? E como essa ponte é legal, e eu acho que isso que fascina hoje no Instituto, que deixa a gente bem feliz, esse envolvimento e esse desejo das pessoas de quererem fazer parte de algo maior, é que a própria senhora que é atendida conosco, ela cede o porão da casa dela, porque a gente não tem espaço físico para colocar tudo que a gente recebe, né, de doação. E a gente sabe o quanto é importante para quem não tem nada, né? Então, ela cede o porão da casa dela, para a gente poder levar os móveis para a comunidade lá dentro, poder buscar os recursos dos quais eles precisam. Todo mundo se ajudando. Todo mundo Que se legal. ajudando. É a corrente do bem, É né? a corrente do exatamente. bem, exatamente. Vamos reforçar aqui o Insta do Instituto Bis, né? Para você que está ligado aí. Ali está o Pix, que é o CNPJ do Instituto. Para você que não tem o Insta, então a gente vai falar aqui, você vai anotar. Pega um lápis, corre lá. 45 913 599 o 1000 contra 92. É isso? É isso Isso aí. Instituto mesmo. Social Bis. Posso passar também o contato do celular, Claro, que aí por qualquer favor, fica à coisa. vontade. Isso, a pessoa também pode entrar. É o WhatsApp, telefone é o 47 991 21 0742. 991 21 0742. Esse é o nosso contato. Maravilha. Tá Quem bom. quiser ajudar, então, Instituto Bis lá no Instagram, tem o link para a vaquinha e tem também o CNPJ, o Pix, né? Caso você não tenha conseguido anotar aí. Né? Fechou. Luciana Heloísa Bis, obrigado, né, pela participação. Foi muito legal eu que conhecer agradeço, vocês aí. foi um prazer. Muito obrigada pela conversa, pela acolhida e obrigada a todos que estão ouvindo. Sucesso. Obrigado também. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.